nessa instituição tão atacada, tão combalida nos dias de hoje, que é o casamento, tão necessária de ser resgatada pelos servos de Deus pela mensagem da palavra de Deus. Porque ela é a primeira instituição humana que Deus estruturou. Ele colocou isso nos nossos corações, no nosso instinto, na forma como Ele quer e quer que a sociedade se estruture partindo dessa célula-mãe, que é a família, o casamento, e são temas certamente pertinentes nos nossos dias e que precisam ser abordados de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. O que nós queríamos ressaltar dentro de tantos e tantos princípios e ensinamentos que nós temos na palavra de Deus é que o esposo, ele é retratado na Bíblia, ele é descrito como um líder que tem que ser amoroso. E a esposa, ela é colocada como auxiliadora, mas isso precisa ser explicado um pouco, porque muitos acham que isso é uma posição que diminui a mulher, mas ela é muito mais do que uma auxiliadora nos termos que a gente pensa nos dias de hoje. E essa questão do casamento, ela é sem dúvida uma bênção na vida das pessoas. Provérbios 18, 22 diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor, a benevolência do Senhor. Poderíamos também extrapolar isso e considerar também para as mulheres aquela que acha um esposo, e principalmente um esposo que se guia pelas diretrizes divinas, alcançou a benevolência do Senhor e tem essa possibilidade de ter estruturado a sua vida dentro dos padrões divinos que nós queremos analisar. E eu vou apresentar e falar um pouquinho de um texto que resume tudo isso aqui, proferido pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, registrado por Mateus 19, 3 a 6, onde ele faz uma descrição sucinta, mas bastante completa do que é o casamento. E ao mesmo tempo que a gente aprende o que é o casamento, nós vemos as distorções contemporâneas que surgem em função, ou quando comparado com esses parâmetros e diretrizes colocados aqui por Deus. O texto diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Essa parecia ser a tarefa principal que os fariseus, escribas e fariseus, tinham tomado para si, de tentar colocar Jesus no canto da parede, de tentar colocar perguntas difíceis que, se ele respondesse de um jeito, ele seria acusado de alguma coisa, se respondesse do outro, seria acusado de outra coisa, como se não houvesse saída, mas a sabedoria do mestre estava acima de tudo isso, e ele sempre respondia com pertinência, com sabedoria, às coisas que lhes eram colocadas. E os fariseus aqui é que estão experimentando a eles, e a pergunta que havia sido feita era sobre a questão do divórcio e sobre uma pessoa que tivesse possivelmente falecido o esposo e casado novamente, como é que seria no céu, ela seria esposa de quem? E começou, as perguntas eram sempre nesse sentido de tentar atrapalhá-lo nas respostas. Mas a resposta de Jesus aqui a esse experimento aqui dos fariseus é a seguinte: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esse é o fundamento do casamento, é o princípio. Isso foi dado lá em Gênesis e é aquilo que iria nortear a forma como Deus se agradaria dessa união entre um homem e uma mulher, que nós chamamos de casamento. Chama-nos a atenção também que, mediante essas perguntas, a primeira coisa que Jesus Cristo faz é referir eles às Escrituras. Não tendes lido? Onde é que nós adquirimos conhecimento sobre essas coisas? É da sociologia? É da última moda? É do pensamento corrente? É da nossa intuição? Ou é das Escrituras que nós vamos para aprender princípios e valores universais que foram colocados por Deus como marcos, não para serem removidos, mas para serem seguidos? Não tendes lido? E essa é a chamada que ecoa através dos séculos. Os cristãos têm sempre que ir até a palavra de Deus, têm que firmar suas convicções éticas a partir da palavra de Deus, não a partir do último modismo das coisas que são faladas como sendo verdade e não tem base, ou tem apenas a palavra de um determinado especialista, entre aspas, que quer subverter na realidade princípios e valores que são imutáveis, ou assim deveria ser na nossa sociedade. E nós encontramos aqui no desenvolvimento desse pensamento e a expressão que Cristo faz aqui sobre o casamento, quatro tipos aqui de relações que existem dentro do casamento. A primeira delas, nós vemos que é uma relação singular de gênero, uma relação única de gênero. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Dois sexos, não três, não quatro, nenhuma confusão, algo que tem harmonia biológica com a identidade sexual. Não há separação dessas coisas. Hoje em dia fala-se muito de identidade de gênero, é aquilo que você escolhe, e isso não tem nada a ver com o seu nascimento biológico, a sua caracterização biológica, mas isso pode ser mudado de acordo com aquilo que você pensa, e ninguém tem o direito de questionar isso. Cristo diz, não, desde o princípio, Deus os fez homem e mulher. Esse é o casamento, a instituição do casamento que procede de Deus. Um homem casando com uma mulher. E esses dois constituem, então, essa célula-mãe da sociedade, que é a família. Jesus Cristo, certamente, faz registrar aqui, fala essas palavras, e o Espírito Santo faz registrar, não somente para aqueles fariseus que estavam ouvindo ele naquele momento, mas para todas as gerações que buscam na palavra de Deus as diretrizes firmes e seguras para um casamento debaixo dos padrões divinos de Deus, que procedem dele. Então, a primeira relação que nós vemos aqui é uma relação singular de gênero. Não esqueçamos isso. Esse é um marco que, inclusive, está até na nossa Constituição. Sociedades bem estruturadas têm considerado isso como um dos marcos, uma daquelas cláusulas chamadas pétreas, que não se mexe nelas, são fundamentais do resto da sociedade. Mas, hoje em dia, qual é a grande distorção? Procura-se descaracterizar que seja uma relação singular de gênero, e já se admite, já se formaliza até de uma maneira totalmente legal, mas
imoral, segundo os padrões bíblicos, casamento entre pessoas do mesmo sexo, que nós não poderíamos, isso é uma contradição de termos. Casamento entre pessoas do mesmo sexo, não. União entre pessoas do mesmo sexo é o que nós observamos. Mas casamento, ele é definido como a união de um homem com uma mulher. E hoje já se fala também na propriedade da poligamia, ou já se fala também na possibilidade de você abranger essa união até com situações estranhas e condenáveis na palavra de Deus, incluindo também animais nessa união. Então são distorções que a mente humana, alavancadas pelo trabalho de Satanás, que procura destruir os princípios do reino de Deus, vai colocando na sociedade. Casamento é a união entre o homem e uma mulher, é uma relação singular, única de gênero. Segunda coisa que nós notamos na resposta de Jesus Cristo aqui, é que é uma relação singular social. Como eu já mencionei, o casamento forma uma família, e essa família, depois de algum tempo, pessoas que surgirão dessa família formarão outras famílias, e assim é que nós temos a sociedade formada. E isso só tem a possibilidade de amplo sucesso quando há uma conscientização de que agora esses dois têm responsabilidades únicas, singulares também, particulares para esse novo casal, e que têm que se descolar, se desligar, não no sentido afetivo, não no sentido de respeito, não no sentido de que deixam de observar aquilo que o pai e a mãe têm a dizer, não, sempre acatando essas coisas com respeito, mas com plena conscientização de que a responsabilidade é entre eles e Deus, de gerir aquela família e de encaminhar as coisas pertinentes àquela família. Por essa causa, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e formam então uma família, essa família que procede do casamento, então. A terceira relação que nós notamos aqui é que é uma relação singular sexual, única sexual. Tornam-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Aqui nós temos o parâmetro divino para o exercício próprio da sexualidade, é dentro do parâmetro do casamento. Quando jovens ou quando a sociedade vai e sanciona e aprova formas de exercício da sexualidade fora desses parâmetros, algo está muito errado e nada pode dar certo. Hoje em dia nós observamos uma intensa movimentação para uma sexualidade precoce, inclusive das crianças, para uma distorção do que é sexualidade na vida delas, na cabeça delas. Então tudo isso contribui para uma dissolução dessa estrutura do casamento de acordo com os padrões divinos. Os dois tornam-se uma só carne. Isso é possibilitado até porque anatomicamente e biologicamente Deus fez o homem e a mulher com essa possibilidade. E não é para haver confusão, mas para haver complementação nesse aspecto também. E a quarta e última relação é uma relação singular espiritual. Deus agora vem e abençoa a família, porque ela recebe a bênção de Deus. O casamento é algo abençoado por Deus, promovido por Deus, fundamentado na palavra de Deus. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem.
Quem promove esse ajuntamento é o próprio Deus. Quem nos revela que procede dele é a palavra de Deus. Quem aprova esse tipo de união, esse tipo de casamento dentro dos padrões divinos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao proferir essas palavras aqui também. E aqui nós temos o padrão de Deus. Sabemos que vivemos num mundo imperfeito, num mundo onde impera o pecado. Sabemos que o pecado, ele encontra diversas maneiras de entrar nessa relação singular do casamento e perturbar os relacionamentos aqui que constituem aquilo que une o homem e a mulher. Sabemos que podem existir problemas, e esses problemas têm raízes no fato de que nós vivemos num mundo que é pecado, que nós somos pecadores também. Mas o padrão está aqui. E o povo de Deus tem que observar esses padrões. E tem que proclamar esses padrões. Nós não somos ingênuos ou inocentes de achar que o mundo ao nosso redor reconhece essas coisas como legítimas, mas isso não deve tolher a nossa iniciativa de estar proclamando aquilo que Deus quer que seja o nosso padrão a ser seguido. Temos que ter, então, essa visão, essa compreensão e essa coragem. E o que nós vemos na história do povo de Deus é que realmente o pecado entra, perturba essa relação, traz formas que não faziam parte do projeto original de Deus ali. Deus, nos seus propósitos insondáveis, permite certas coisas, mas o padrão continua. Muitos olham para o Antigo Testamento e olham lá registros de poligamia e dizem, olha aqui, a poligamia é sancionada por Deus. Não, ali é um registro histórico de situações que aconteceram, mas vejam o próprio Jesus Cristo aqui, que no Novo Testamento ele vai e remete a atenção daqueles que o interpelavam à criação, à estrutura da criação. E ao fazer isso, ele está voltando a atenção aos padrões que procedem da criação. E ao longo da história, isso tem sido enfatizado pelos crentes fiéis, pela igreja. E nós vemos que várias distorções foram entrando no meio do caminho. E quando chegamos lá na reforma do século XVI, nós encontramos uma dessas distorções fortemente militando contra a instituição do casamento. E ela estava presente exatamente naqueles que seriam os líderes espirituais do povo de Deus. Porque ao longo da história da igreja vai se colocando uma importância e vai se olhando como se fosse um estágio mais avançado de vida a instituição do celibato clerical. Ora, se aqueles que são líderes do povo de Deus não podiam entrar num casamento, como é que eles iriam orientar o povo de Deus? Como é que eles iriam proclamar que o casamento é algo abençoado por Deus, se supostamente eles estavam num patamar superior àquilo que os demais fiéis estavam no que diz respeito ao conhecimento da Bíblia? Então nós vemos aqui a liderança agora presa dentro dessa cadeia do celibato, e a reforma do século XVI vem resgatar isso e voltar os olhos às Escrituras. Vejam, o resgate da família no século XVI começa com a revisão do dogma do celibato. Muitas vezes estamos no mês de comemoração da reforma, outubro, né? 31 de outubro é quando a gente se lembra das 95 teses que Lutero pregou lá na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E aquilo que nós conhecemos como a reforma do século XVI, muitas vezes é mal
retratada, é mal compreendida, e acham-se que a Reforma foi um movimento que criou novas doutrinas. A Reforma não criou nenhuma nova doutrina. A nossa confissão de fé da Igreja Presbiteriana, proclamada algum tempo depois, 1648, originalmente lá na Inglaterra, você olha aquele documento e vê quais são as doutrinas que surgiram aqui desse documento. Você não vai encontrar criação de doutrinas. Os reformadores não foram formuladores de doutrina, mas eles olharam para trás, olharam para a palavra de Deus, olharam para aquilo que servos de Deus, como Agostinho tinha escrito sobre a palavra de Deus, expandido esses ensinamentos. E o trabalho deles é como se eles fossem garimpeiros. Eles estavam atrás do ouro contido na palavra de Deus e foram se desvencilhando do entulho da tradição humana que havia sufocado e suplantado a palavra de Deus na vida da igreja visível conhecida. Daí a Reforma. A Reforma foi um movimento de redescobrir as doutrinas da palavra de Deus. E eles voltam à palavra de Deus e eles notam que não há diretriz ali para o celibato. Notam que essa é uma doutrina que entrou no meio do caminho ilegitimamente, agora faz parte da vida dos líderes da igreja. Ilegitimamente os fiéis têm que conviver com essa aberração e com isso a instituição do casamento é diminuída, é colocada como se fosse o mal necessário. Ora, Lutero, que é o grande reformador, ele tem muito a falar sobre casamento. 1519 ele pregou um sermão sobre casamento. E nesse sermão ele ressalta que a esposa é uma dádiva de Deus. Isso nada mais é do que a exposição do texto bíblico. Nós já lemos um texto que diz exatamente isso. Lutero diz assim: o amor conjugal é o maior e mais puro de todo o amor entre as pessoas. O amor conjugal é o maior e mais puro de todo o amor entre as pessoas. Em 1522, ele faz uma pregação sobre o estado do casamento. E ele diz assim: como eu temo pregar sobre o casamento. Autoridades temporais e espirituais têm abordado essa questão de forma desleixada, e isso permitiu o surgimento de abusos e de situações falsas. Por isso eu preferiria não abordar essa questão, nem ouvir nada sobre esse assunto. Mas ser relutante em uma situação de emergência não ajudará. Eu tenho de prosseguir. Tenho que instruir as consciências empobrecidas e confusas. Tenho que abordar essa questão com coragem. Ah, como seria bom se todos os nossos líderes atualmente tivessem a coragem de estar proclamando a instituição do casamento, mesmo com todos esses receios, com essa sensação de que gostaria de não estar tocando nessas coisas, mas isso é tão essencial aos nossos dias, como era também na época da Reforma, por razões diversas. Mas nos nossos dias, onde essa instituição está sendo tão atacada, como é necessário que haja coragem para esclarecer o povo de Deus sobre o casamento, uma instituição que procede dos padrões divinos para a humanidade. A gente ouve dizer muitas vezes, principalmente daqueles que são críticos da reforma do século XVI, que uma das razões da reforma é porque Lutero queria casar. E aí ele decidiu separar da Igreja de Roma. Ora, na história nós temos até algumas situações meio ilegítimas, como a de Henrique VIII, lá na Inglaterra, que ele queria, na realidade, não era se casar, ele era casado, ele queria se divorciar, e a Igreja não permitia, então ele promove um quebra da Igreja de Roma, mas na providência de Deus,
até a igreja anglicana que se forma naquela época, lá na Inglaterra, ela recebe a influência da reforma do século XVI e aquela quebra da igreja romana faz com que ela leve à frente o ensinamento da palavra de Deus em vez dos dogmas que haviam sido angariados durante os anos em que a tradição foi sendo construída. Mas Lutero, ele não promoveu a reforma porque ele tinha vontade de casar, isso nem passava na cabeça dele naquele momento ali. Isso vem a acontecer depois. Mas naquele momento, a reforma foi um movimento de reavivamento espiritual, promovido por Deus, onde o Espírito Santo de Deus faz uma conversão dramática na vida de Lutero. Começa com uma conversão pessoal e a partir dessa conversão ele é levado a voltar à palavra de Deus e a expor a palavra de Deus. E os reformadores que o seguiram também tiveram esse mesmo apreço pela palavra, e nós temos em João Calvino, o grande expositor da palavra, escritor de comentários, escritor de um tratado de teologia sistemática. Esses foram os reformadores. E é aqui, a partir da reforma, que nós, que somos herdeiros da reforma do século XVI, vemos que o casamento começa a ser, mais uma vez, prezado, mais uma vez ele começa a ser honrado, mais uma vez ele começa a ser considerado como algo que Deus traz. E aparecem então algumas mulheres que são famosas, mas que nem sempre a gente fala nelas, nem ouve falar delas. Por exemplo, quem são Idelette de Beer ou Catarina Vambora? Quem são essas duas? Elas eram, respectivamente, aqui a esposa de Calvino e a esposa de Lutero. Alguns dizem que o nome da esposa de Lutero vem de um momento onde ele estava cansado lá numa festa e disse: Catarina, vamos embora. Mas não tem nada a ver, isso aqui é o nome dela mesmo, lá no alemão. E aí eu queria pedir a ajuda da Beth aqui, para ela nos contar um pouquinho sobre a vida dessas irmãs e o que é que aconteceu naquele momento em que elas se casaram e quando foi que se casaram. Vamos começar então com Idelette. Idelette de Beer. João Calvino se converteu cedo e logo ficou bem importante na causa da fé reformada. E ele viajava, escrevia e falava e era pastor. E ele tinha uma governanta muito chata e malcriada, mal-humorada, língua afiada. Então, ela foi embora, que ele não gostou, e um dia ele reclamou e ela disse: eu vou embora. Ele disse: pode ir. E aí os amigos dele viram que ele precisava de alguém para ajudar na vida dele. E começaram então a procurar e pediram a ele alguns requisitos. E ele falou: o único tipo de beleza, ele escreveu, que pode conquistar o meu coração é de alguém que é meiga, pura, modesta, econômica, paciente e que pode aceitar interessar-se na minha saúde. Os padrões de Calvino eram bem razoáveis, né? Bem baixos. Ele era uma pessoa muito doente, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então acharam uma senhora bem rica, mas ela era orgulhosa e ela não falava francês, que era a língua no lugar que ele morava. E tinha uma outra que era 15 mais velha, ele não quis.
E 15 anos. 15 anos mais velha, sim. E também tinha uma bonita, mas ele não se animou com ela. Então, finalmente, eles pensaram numa viúva da igreja dele, mas que tinha entrado em reclusão quando o marido dela morreu da peste daquela época. E foi João Calvino que enterrou o marido dela. Então, ela tinha 2 filhos. E aí se lembraram dela, foram conversar com ela, foram falar com ele. E aí resolveram que os 2 iriam casar. Não se amavam naquela época, mas com o tempo o amor se fortaleceu e aconteceu. Então ela cuidou do lar, hospedava refugiados que já vinham muito para a casa dele, visitava doentes, era companheira, era inteligente, conhecia doutrina, podia conversar com ele. Então, eles são 9 anos de casado. Eles perderam 3 filhos nesse tempo, nasceram, ficaram doentes, morreram. E ela nunca foi saudável, nem ele. Ainda assim, está registrado que ela muitas vezes ficava ao lado dele na cama de noite, segurando a cabeça dele, que estava cansada. Aí ele conseguiu estudar, pensar e escrever, enquanto liderava a reforma na Europa. Ele sofria de indigestão, enxaquecas, hemorroidas, gota, febre e asma crônica. Um verdadeiro compêndio para a medicina, né? Foi uma vida difícil, mas uma dedicação muito linda. Mas ela morreu, ela ficou doente e não melhorou e morreu. E quando ela morreu, ele escreveu para os amigos: ela foi ajudadora fiel no meu ministério, a melhor companheira da minha vida. Ela tinha força e individualidade. E nunca casou-se novamente. Então você vê, a gente lê as obras de Calvino, né? A gente elogia Calvino e a gente raramente se lembra de quem é que estava segurando a cabeça de Calvino, cansada, para que ele pudesse escrever aquilo que escreveu. E nós não temos assim também a percepção, às vezes, de que nessa época não existiam muitas esposas de pastores, porque vinha de toda essa tradição de celibato também. E o clero católico não podia casar, mas ela conseguiu dar um exemplo excelente. Calvino era já um líder, ele já era um escritor famoso, um caso médico, né, a ser estudado também com tantas situações de dificuldades, mas mesmo assim ele conseguiu ser bênção para tantos. Nós não podemos nos esquecer que ele teve uma esposa ao seu lado, providenciando companheirismo, elemento tão essencial na vida do casamento, né? E Calvino vem abençoando gerações, século após século. Morreu, mas ela levou esse aspecto do companheirismo, enquanto que ambos preservaram a sua individualidade ou singularidade, mas juntos eram um, e juntos conseguiram produzir tudo aquilo que Calvino produziu. E Catarina von Bora, Beth. Catarina von Bora foi a esposa de Martinho Lutero. Ele foi monge e ela era
freira. E dentro do convento, ela e mais 11 freiras se converteram, souberam do plano de salvação através de Jesus, em vez de que Maria, os santos e tudo mais. Se converteram, mas não podia sair. Ela era de uma família bem rica, abastada, e era um orgulho para uma família ter filho dedicado a Deus, né? Então, Lutero soube disso, não conhecia ela, nem ninguém, mas bolaram um plano para tirar as moças lá do convento. Então, foi um homem lá com barris enormes para peixe, e ele ficou de lado de noite, e as 12 correram do convento e entraram nos barris e foram levados para a cidade. Quando chegaram na cidade, acho que alguém disse, algo me cheira mal aqui. Então, tinha 12 moças para casar. Jovens, eu acho. E casaram 1, 2, 3. Finalmente sobrou só Catarina. Ela não quis ninguém. Ela não queria casar. Mas ficavam insistindo com ela. Então, aí um dia ela ficou furiosa e disse, se eu for casar, eu sou caso com fulano ou com Martinho Lutero. Mas ela disse isso porque achava que era uma impossibilidade, uma coisa dessa. Mas alguém ouviu e foi atrás. Então, daqui a pouco ela se viu casada com Martinho Lutero. Lutero, ele herdou do rei daquela época, que havia se também virado cristão. Ele recebeu um mosteiro agostiniano, com 40 quartos. E lá ele hospedava refugiados e muita gente. E ele não economizava, nunca tinha dinheiro sobrando e tal. E ela entrou lá e disse, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, ela era muito empreendedora. Ela botou metade do mosteiro para alugar para alunos da faculdade daquela área. E ela comprou uma fazenda, colocou gado. Ela cuidava do gado, matava, abatia. Fazia queijo, fazia pão. Ela tinha ajudantes, mas ela supervisionava e estava com a mão na massa o tempo todo. Esqueci. Ela também fazia cerveja. Essa questão da cerveja, gente, é um registro histórico. Isso daqui não é uma diretriz. Tá? Mas era a bebida daquela época, porque a água normalmente não era muito confiável, né? Muita doença vinha das pestes pela água. Então, cerveja era considerado algo bem saudável. Então, em 2017, a gente teve o privilégio, 500 anos da Reforma, tivemos o privilégio de ir até Wittenberg, não conhecíamos, conhecer a cidade e visitar essa propriedade que Lutero recebeu, né, por herança, a casa aqui. Então, aqui está a casa lá atrás, uma estátua de Lutero, com cara de poucos amigos aqui, e a Beth é a da direita aqui, né? E a Catarina Vambora, essa é uma estátua dela, aqui que está lá, ali no pátio desse local. E dentro dessa casa tem, hoje em dia, um museu dedicado a artefatos e coisas que haviam sido utilizados por Lutero. Tem uma coisa lá que não é o objeto real, mas alguém fez uma escultura da mesa de jantar de Lutero, né? Você acha que sua família é grande, né?
Olha, Catarina Vambora, ela tinha que abater bois mesmo, porque nós temos aqui 34 pessoas, era o normal ali, porque alunos e liderança em treinamento e amigos de Lutero vinham filar a boia lá, e então você tem toda essa movimentação, e a Catarina cuidava dessas questões administrativas lá também, né? E sempre tinha gente anotando tudo que Lutero falava. Então, a gente tem até algumas coisas não muito politicamente corretas que ele falou, né? E ela também tinha opinião, e ela falava, e anotavam também. Então, ela ficou mais conhecida do que Idelete. Mas, e realmente também como esposa de pastor, né? Ela ficou bem visível, um modelo para muitas outras senhoras. E onde a gente está aqui? Então, é outra coisa, não? Bom, o que nós vemos então, resumindo, é a família resgatada aqui pelos reformadores, e aqui exemplificado pela vida de Lutero, Catarina Vambora e Idelete Calvino, né? E o que se sobressai desses relacionamentos aqui é o esposo como companheiro e líder. A família ela não se desenvolveu, como a gente vem afirmando aqui, como uma necessidade social. Ela foi criada com essa estrutura, né? Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe, e é o que Jesus cita lá em Mateus 19, e isso também é citado em Efésios 5:31. Domínio ou submissão, né? O que quer dizer a esposa como auxiliadora? Ora, liderança e responsabilidade da parte do esposo não significa superioridade, e responsabilidade não significa superioridade. E auxiliadora não significa inferioridade, né? Trabalham lado a lado com os mesmos objetivos. Beth, você pode ler 1 Pedro 3, 1-7? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Nós vemos aqui nessa primeira colocação de Pedro que ele está falando de uma família, uma conversão, onde apenas um dos lados se converteu. E aqui falando às mulheres, notem que a própria parte de submissão está já colocada aqui. Não somente se ele for crente, mas até mais ainda se ele for descrente, para que seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa. Agora, os maridos, a Bíblia também não alivia a barra dos maridos, não. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Isso é bíblico. E é interessante como nos nossos dias dizer que a mulher é a parte mais frágil, parece que você está diminuindo a mulher. E ninguém quer falar disso. Mas é a Bíblia que nos ensina que a mulher, Deus instituiu e constituiu a mulher com esse desejo e necessidade de proteção. E cabe ao esposo exercitar a proteção, exercitar o auxílio para que ela se sinta protegida. Não é fragilidade física, não é fragilidade no sentido de instabilidade emocional, mas é simplesmente um reconhecimento das diferenças biológicas que Deus colocou nos dois sexos aqui. Tratai-a com dignidade,
porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ora, lá em Marcos capítulo 1, versículo 30, nós entendemos e vemos que Pedro era casado. Isso é até irônico, não é? Porque disse que Pedro foi o primeiro papa, e o primeiro papa era casado, porque lá fala da sogra de Pedro. Então, ele era casado. Como é que o celibato pode ser algo bíblico? O que nós temos, então, é tentar imitar a Cristo. Os maridos tentam emular o cuidado que Cristo tem com a igreja, lá em Efésios capítulo 5, versículos 23, 25 e 32 e 33, onde nós vemos que Cristo ama de tal maneira a igreja que entregou-se a si mesmo, a sua vida por ela. E a esposa, Beth? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Na instituição, dos primórdios da humanidade, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E a gente fica pensando, Adão estava lá no Éden, tudo estava perfeito, e ele conversava com Deus diariamente, né? O Criador dele, ele cuidava dos animais, que ele dava nome, mas aí ele também deve ter percebido que todos tinham companheiro, companheira, e ele estava só, e Deus viu que não era bom. É interessante isso, né? Nós seres humanos... Antes do pecado. E antes do pecado, Então, é muito interessante ver que Deus, então, instituiu o relacionamento entre homem e mulher para a felicidade de ambos. E a questão da auxiliadora, será que isso é um termo pejorativo para as mulheres? Não pode ser de jeito nenhum, porque o próprio Deus é chamado de auxiliador. Deus ocupando o lugar da esposa, muitas vezes. Salmo 30, 10, "Sê tu, Senhor, o meu auxílio." Isso significa que ele é menor do que o homem que ele está auxiliando, a pessoa que ele está auxiliando. Salmo 54, 4, "Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida." E Salmo 118, 7, "O Senhor está comigo entre os que me ajudam." Então, Deus auxiliador significa tão somente que Ele, na sua graça, na sua misericórdia, Ele nos auxilia nas nossas dependências, na nossa carência, na nossa pecaminosidade. Ele nos abraça como nós somos, para que sejamos servos e um povo habilitado. Nós vamos fazer um intervalo agora aqui. Você quer falar agora ou na volta? Na volta. Então, na volta, a Beth vai falar aqui. Na volta do fim. No fim da volta. Então é no fim da volta. Ainda tem tudo isso. A última palavra é dela. E aí falaremos também um pouquinho da nossa experiência como casal. Bom, nós vimos até agora, tentamos colocar padrões bíblicos, o que é que a Bíblia nos ensina. Essa questão, tratar também de que Deus é o nosso auxiliador, isso não significa uma posição de inferioridade, é apenas uma questão de papéis diferentes na estrutura que Deus criou para a humanidade e na igreja também. Para a igreja tem papéis específicos, mas isso não significa que não haja dignidade e valorização daqueles que preenchem esses papéis. Nos momentos à frente, a gente gostaria de compartilhar alguma coisa com vocês sobre nós, sobre a nossa vida. Não que tenhamos qualquer pretensão de ser modelo,
mas apenas como um testemunho de que a graça, benevolência, misericórdia de Deus tem se manifestado nas múltiplas bênçãos que nós temos recebido como casal e como pais também, avós. E é nesse sentido, então, que eu chamaria a Beth. Ela vai falar um pouquinho como é que a gente se conheceu. Até já tinham as pessoas perguntando a ela: você é daqui? Como é que esse casamento ocorreu aí? Tal, né? De tal maneira que hoje nós temos... aqui é o retrato dos netos aqui. Isso é de 2017. Então todos eles já estão bem grandinhos. O mais velho vai fazer 14 anos agora. E quase que eu me esqueço aqui do último, que não estava nem nessa foto aqui, que nasceu exatamente nesse mesmo ano, no mês de outubro. Isso deve ter sido tirado em julho, por aí, né? Junho ou julho, essa foto. Então, Beth fala um pouquinho aí, Beth, como é que a gente se conheceu e o que é que levou você a dar esse passo meio estranho. Tá. Eu nasci no Canadá, filha mais velha de um casal de holandeses. Eles migraram separadamente da Holanda para o Canadá, meu pai em 47 e minha mãe em 49. Casaram-se em 51 e eu nasci 10 meses depois. E aprendi holandês primeiro e aprendi inglês basicamente quando eu fui para a escola com 5 para 6 anos. Então meu pai era fazendeiro e então eu cresci numa área rural. Fui para uma escola que tinha uma sala, depois 2 até ensino médio. Depois fiz ensino médio. E nós éramos crentes, né, numa igreja reformada holandesa. E eu queria virar enfermeira. E meus pais queriam que eu fosse primeiro para uma faculdade cristã. Porque já naquela época, quem não se baseava bem na fé, muitas vezes na faculdade perdia o rumo. Então, procuramos... E eles escolheram comigo uma escola nos Estados Unidos, chamada Shelton College. Então, eu fui atrás de passaporte, voei pela primeira vez, andei de ônibus interestadual pela primeira vez. Cheguei lá em Nova Jersey, liguei para casa e chorei. Mas comecei a estudar e uns poucos meses depois, um rapaz bonito, moreno, começou a se encostar, assim, conversar comigo, e eu gostei dele. E poucas semanas depois ele já veio falar comigo e disse que queria namorar comigo, mas que seria namoro para casar. E que ele pretendia voltar para o Brasil depois de se formar. Então, se eu não quisesse ir para o Brasil, era melhor nem começar. Eu olhei para ele, gostei. Eu disse, eu vou. Não recomendo esse teste, não, viu? Não, aí eu escrevi uma carta para minha família, né? E em inglês é for pa and ma only. Apenas para os olhos do papai e mamãe. E então eles leram essa carta. E um monte de irmãos e uma irmã curiosas. E então meu pai me respondeu e disse que não tinha problema ele ser brasileiro, eles mesmos tinham saído da terra deles para outra terra, mas ele precisava ser crente. Se ele fosse crente, então o resto estava tudo bem.
Aí depois Solano foi para o Canadá, visitou lá, né? Ganhou o coração da minha mãe de vez, logo, porque ele era bem mais mais agradecido, mostrava muito mais do que os holandeses secos que ela estava criando. Eles, né, a gente dava beijo de boa noite e olhe lá, né? Então, quando eu cheguei no Brasil, tinha que beijar homens, era difícil. Beijar na bochecha e tal, mas eu nunca tinha feito isso. Mas... E lá no Recife, na terrinha do desenho, são 3, né? Para casar. Para quem não é casado, 3 beijos, e para quem é casado, 2. Então, ele era de Recife. Eu visitei com 2 anos de namoro. Os pais deles pagaram para eu visitar o Brasil. E foi muito bom, né? Deus usou várias coisas para eu me convencer que realmente eu poderia, com a ajuda de Deus, né? Com aquela família, os pais dele muito especiais, lá em Recife, crentes. Então, ele terminou a escola, ficamos 2 anos separados, eu terminando a faculdade. E aí ele foi para o seminário durante aqueles 2 anos, e mais 1 ano depois de casado. Voltamos voltamos não, eu fui para o Brasil e moramos quase 13 anos em Recife, depois 5 anos em Manaus e agora já 30 anos em São Paulo. E para o ano, se Deus quiser, vamos fazer 50 anos de casado. Então, e há quase 25 anos atrás, nós celebramos bodas de prata, né? E aí, na ocasião, a Beth teve um culto de ação de graças pelos 25 anos, e aí a Beth fez depois do culto lá, ela recitou um poema, um texto que ela tinha escrito, que chama O Sabor do Divino Amor. E ela vai agora ler esse texto e retrata um pouquinho dessa história em forma de texto aqui, que ela escreveu naquela ocasião. Eu sou feliz. Ostento um novo anel na minha mão. Prata e ouro lado a lado vão, testemunhando a nossa união. 25 anos e ainda sou feliz. A juventude se foi, a beleza também, a saúde diminui, não vejo mais bem. Mas não estou chorando, nem lamentando. É um privilégio continuar caminhando com você, com Deus nos guiando. Fui à procura das lembranças do tempo em que nos casamos. Olhei os álbuns que guardamos, assinaturas e imagens de amigos e parentes, convite e cerimônia, a lista dos presentes, utensílios e móveis, balança de banheiro, toalhas e lençóis, louças e dinheiro. Vi que o tempo não os poupou, além de nós mesmos, muito pouco sobrou. Só alguns enfeites e objetos que pouco usei, mas saleiros e pimenteiros aos montes encontrei. E foi na contemplação do jogo feito de cristal que vi a comparação com nossa vida conjugal. Later. As estampas refletem nossas bodas de prata,
Do cristal transparece o que sonhamos nesta data. O alvo deste saleiro é o que me representa. O escuro pimenteiro com você aparenta. Um ao outro complementa. Somos um par que representa o sabor do divino amor. Eu era loira, você moreno. Eu era loira, você moreno. Eu preocupada, você sereno. Eu da fazenda, você urbano. Eu do norte, você sul-americano. Eu era simples, você sofisticado. Eu retraída, você animado. Eu nervosa, você equilibrado. Eu emotiva, você ponderado. Eu do frio, você do quente. Eu medrosa, você valente. Eu sonhadora, você realista. Eu conformada, você ativista. Você do sul, eu do norte. Eu mais fraca, você mais forte. As pessoas olhavam, será que vai dar? Aqueles dois deveriam ser par? O tempo foi passando, fomos juntos andando. Você liderando, eu acompanhando, lado ao lado, continuamos ficando. Bete Solano, Solano e Bete. Sou Bete de Solano, você Solano de Bete. Você é meu marido, mas também meu irmão. É este o segredo da nossa união. Qual o segredo? Porque estamos contentes? Pois, apesar de sermos tão diferentes, somos felizes, porque nós somos crentes. Somos filhos do mesmo Deus, guiados na mesma direção, pela divina mão, com luta e oração. Na salada da nossa vida, teve vez que o sal faltou. Teve hora que a pimenta exagerou. E momentos em que a comida estragou. Às vezes a sopa salgada ficou, a carne tão dura que nem a pimenta aguentou. Então voltamos ao livro de receitas e algumas comidas deliciosas foram feitas. O despenseiro divino esteve sempre aí, mostrando receitas saborosas para você e para mim. Eu canadense, você brasileiro, eu saleiro, você pimenteiro. Com você, precioso parceiro, eu quero ser salpimenteiro, para juntos sermos um só tempero, espalhando o sabor do divino amor. Então, isso faz 25 anos e... 25 anos atrás, pela graça de Deus, se Ele assim o permitir, completaremos 50 no ano que vem. Nós vemos na estrutura que Deus preparou para a família, o esposo, um líder amoroso e companheiro apoiando a esposa. A esposa, mais do que auxiliadora, companheira apoiando o esposo. O C.S. Lewis, um autor muito conhecido, ele escreveu o seguinte sobre casamento e companheirismo. É por serem tão poucas as pessoas que entendem isso, e ele estava se referindo ao casamento dentro dos padrões de Deus, que encontramos tantos homens e mulheres de meia idade lamentando a juventude perdida na própria idade em que novos horizontes deveriam descortinar-se e novas portas deveriam abrir-se.
é muito interessante e também triste às vezes. Trabalhei com um professor muito querido, na época em que estava à frente da parte de educação básica do Mackenzie, e ele era casado já com seus 38 para 40 anos, não tinham filhos, e aí, numa conversa, eu fiquei sabendo que eles não tinham feito a opção de não ter filhos para poderem viajar e aproveitar a vida. E eu fiquei pensando que quando isso acontece dentro da providência de Deus, é algo que você se submete porque sabe que Deus conhece melhor as coisas. Mas que benção quando eu olho para os 12 netos que nós temos, 4 filhos, as bênçãos que eles estavam voluntariamente se colocando numa situação de não recebedores dessas bênçãos. Às vezes a gente encontra casais também cujos problemas chegaram a um ponto onde eles dizem: o amor acabou, não resta mais nenhuma esperança. Mas a Bíblia sempre é um livro de esperança. A Bíblia sempre é um livro onde as coisas que Deus tem lá para nós, elas restauram a nossa alegria, a nossa vontade de viver, a nossa vontade de viver de acordo com os padrões dele. E durante muitos anos nós temos sido ensinados pelo mundo que o amor é uma coisa indescritível, ou está ou não está. E não é bem assim. Pensem na situação, a gente está falando de casamento, mas pensem na situação dos casamentos nos tempos bíblicos, onde eram fruto de um acerto entre os pais e, repentinamente, tanto o noivo como a noiva, no dia seguinte, eram pessoas que mal se conheciam às vezes, mas agora tinham a responsabilidade de criarem uma família, formarem uma família dentro dos padrões divinos. E isso não está tão longe de nós, não é? Até 1920, 1930, aqui no Brasil, ainda alguns casamentos eram arranjados pelas famílias. Em certas partes do mundo é a única forma que se conhece, são esses casamentos arranjados. Mas a palavra de Deus nos diz que em qualquer situação o amor se aprende. Não vamos nos enganar com o que o mundo diz, que ou ele está ou não está, e se não está, você está liberado para fazer qualquer coisa. Não, a responsabilidade como cristãos é de dobrar os joelhos e pedir que Deus, então, faça um milagre, muitas vezes no casamento. Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. A gente lê ali que amor se ensina e amor se aprende. O texto diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vejam, as jovens se encontravam muitas vezes em situação onde elas tinham que aprender a amar. E isso pode acontecer tanto a alguém que é novo numa situação de casamento, como alguém que já atravessou décadas e acha que o casamento não é mais para ele ou para ela. Amor se instrui, e se ele se instrui é porque se aprende. E é esse apelo que a gente faz para que restauremos e vejamos o casamento segundo os padrões divinos. Nós tínhamos algumas outras coisas a colocar, mas acho que aqui é um momento bom para a gente encerrar e ficar à disposição para quaisquer perguntas que possam surgir da parte de vocês. Beth, apresente os livros aí, é isso que você queria fazer?
Você vê, a última palavra é sempre minha. Sim, querida. Vou colocar aqui. Isso. Colocar meu crachá agora. Então, deixa eu achar minhas anotações sobre isso. Quando preparamos a nossa palestra, conversamos e tudo, eu não pensei em fazer uma lista de livros, né, para casais. Mas eu estava olhando um bocado de livros que nós recebemos. Solano recebe amostras de várias editoras, né? Então, da Vida Nova, do Monergismo, da Editora Fiel, Cultura Cristã, e tinha um monte de mais pesados, né, teológicos e bem complexos, like Heber Carlos sobre Deus, Gaber Campos sobre Deus, né, que só os seminaristas cobiçam. Mas eu comecei a perceber, pensando sobre casamento, tantas vezes tem problemas de relacionamento e muitas vezes fica aquilo sem ser resolvido, né? Um olha para o outro e acha, se ele mudasse isso, se ela fosse assim, então, né? Então seria melhor. Mas eu comecei a perceber, não, eu já percebi, mas eu vi de novo, que a gente precisa olhar para si, né? Quando a gente anda com Deus, nós precisamos de se autoexaminar para ver o que está errado em nossa vida, quais as atitudes erradas que nós assumimos e sentimentos que não contribuem, né, para o bem. E me lembrei de Efésios 4, 22 a 32. Eu ia ler isso para meu grupinho, mas vou ler aqui agora. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar. Então, deixar de lado e renovar-se no espírito de entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aí tem uma lista de coisas que tem que deixar e revestir, fazer. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Difícil? Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, está vendo o que não fazer, o que fazer. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Vivemos assim?
conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, isso foi escrito para o povo de uma igreja, mas também vale para os casais, né? E, então, olhando esses livros aqui, todos eles falam sobre o que a gente deve tirar e ensina como colocar a coisa certa no lugar. E muitas vezes a gente diz, tem que parar com isso. Mas como é que para? Né? Porque são hábitos dentro de nós, que já temos há anos, a vida às vezes, mas que não são coisas boas. Então, eu às vezes dou o exemplo dos meus netinhos, e o Lucas ficava brincando com carrinho. Ele era o mais velho na época, e ele sempre organizava os carrinhos no sofá ou no chão, tudo bonitinho. Aí chegava a irmãzinha dele e fazia fuf, né? E aí ele batia nela. Aí ele levava bronca, ela levava uma bronquinha, que era pequenininha, e pronto. Mas a gente tem que ir além disso, né? A gente tem que mostrar o que não fazer e como o que deve ser feito no lugar daquilo que você não devia ter feito, né? Então, para Lucas, ele não deveria bater de volta, claro, mas a gente poderia ajudar ele também a ter o cantinho dele, que ela não poderia entrar. E ela também precisava aprender com o tempo a fazer, né? Mas a gente tem que ensinar o que deve ser feito, não faça isso, mas como fazer certo. Então, esses livros são todos assim, deste jeito. Isso aqui do monergismo, de como se livrar da amargura. Amargura é uma coisa que todos nós lutamos com isso. E às vezes no dia a dia, são coisas bobas às vezes, a gente se sente vítima, né? E se ele tivesse feito assim, né? Ou ele fez assim, e eu estou com raiva. Às vezes ele não diz, mas pensa, e é no movimento, é no olhar, e tudo. Mas, então, outros ensaios sobre relacionamentos cristãos. Então, ele fala sobre as coisas de Efésios 4 que eu acabo de ler. Indignação, ira, gritaria. E pecados intocáveis, de Jerry Bridges. Então, da Vida Nova. Tem uma lista aqui. Impiedade, ansiedade, frustração, insatisfação, ingratidão, orgulho, egoísmo, descontrole e mais, né? Então, como lidar com cada um desses? Aqui, Alistair Groves e Winston T. Smith. Organize suas emoções. Então, tem emoções positivas e emoções negativas. Aqui, criados para alegria. Como o Evangelho impacta homens e mulheres, identidade e prática, né? Como ser o que deveremos ser. Este é o único que é especificamente para casamento. Coisas do casamento.
pequenas divergências evoluem para grandes problemas. Por quê? Como? E daí? Então, como lidar com isso? E isso é dentro do casamento. Dá uns exemplos e tal, a gente se enxerga de vez em quando. E aqui outro, David Powlison, que morreu acho que no ano passado, é um conselheiro bem conhecido de casamentos e de pessoas. Como santificar a ira. Que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, né? Ele fala da irritação, a reclamação, a amargura e outras coisas. Então, ainda aqui. Isto é outra coisa que chegou. Não sei se você já tem visto isso, da editora Fiel. São livros para aconselhamento e autoaconselhamento, sobre um monte de assuntos. Então, aqui temos divórcio, suicídio, homossexualidade, transtorno bipolar, depressão, pais solteiros e muitas outras coisas que são problemáticos para nós. Tentação, vício, etc. Então, são livros que tem em si, cada um tem, no fim, cadê meu papel? Tá. Não acho mais. Sintam-se à vontade depois, quando terminar a parte de perguntas e respostas, para olhar, manusear e anotar, Sim. né? Só lembrando que não são para doação. Então, ok. Tem coisas no fim de quase cada um para grupos ou para individuais, para reflexão, grupos de estudo. Então, pode ser feito por pequenos grupos, pode ser feito por grupos, especialmente com Covid, começamos a ter muitos grupinhos online, né, para mulheres, para homens, para tratar de vários assuntos. E aí tem perguntas em cada capítulo para ser avaliado. Então é uma coisa que, ou o casal mesmo, eu não recomendo necessariamente que leiam juntos, mas que cada um leia, pense, se avalie. Não é para chegar com 10 pedras dizendo, olha, vai ser assim e trabalhe em si mesmo. Vamos às perguntas e respostas. Então, como a Beth disse, não é para chegar e dizer, leia isso daqui, ou então você não tem jantar hoje à noite. Gente, vamos lá então. Você pode organizar suas perguntas. Eu vou pedir para que a Eliel venha aqui comigo, por favor, Eliel. Eu acho que para facilitar, deixar Solana e Beth sentada. Se não for mudar muito a estrutura, Solana, eu vou tirar isso daqui, porque o povo daqui vê você melhor, tá bom? Pode ser? Pode. Cuidado, tem café aí pela metade aí para tu levar. Vou derramar os copos e café. Não pode deixar levantado um pouquinho. Isso não é feito, está bom, tá? Agora vocês podem ver. E aí, fiquem à vontade. Solano mesmo controla aí as perguntas, ok? Vamos lá. Primeira pergunta para a Beth. Pastor, eu vou começar para poder quebrar o pessoal aí. O Solano, Beth. Primeiramente, a gente agradece a presença de vocês aqui. Tem sido muito importante, um tempo muito precioso. E vou fazer uma pergunta
Vou fazer uma pergunta bem interessante, na realidade. A maioria aqui já passou desse processo, mas os filhos estão chegando lá já. A gente já está chegando aqui com filhos a partir de 14, 15, 16 anos e começa a se entrar naquela fase. Mas dentro do relacionamento de casados, muitas pessoas falavam antigamente daquela famosa crise dos 7 anos. Qual a visão de vocês em relação a essa questão? Existe? É uma coisa da cabeça do casal? Existe crise do 1, do 2, dos 25, dos 50? Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Eu vou perguntar a Beth, porque no que diz respeito a mim, eu não vi os 7 anos chegarem nem passarem, não. De casado, aí tem uma crise. Teve crise dos 7 anos? Não. De 10, 15? Não especificamente, né? Vem coisas na vida que são desafios, né? Mas nunca quis largá-lo, não. Mas aí ia chegar no extremo da crise, né? Era só a crise, Beth. Não, mas é no pensamento naquele dia, assim, né? Na realidade, você tem a crise do 1 mês, né, também. Quando você casa, você tem que mudar hábitos, você tem que começar a observar os interesses do outro. O verdadeiro amor é isso daí, é observar os interesses do outro. Por isso que é muito mais difícil para uma pessoa que já tem uma certa idade, que ficou solteiro até uma certa idade, casar, porque ele adquiriu vários autossuficiência em várias áreas e agora vai ter que compartilhar as áreas de sua vida também com o cônjuge. Então passou talvez virar um pouquinho para lá, aí dá menos microfonia. Não. Vamos ver. Acho que era a proximidade mesmo do som. Mas, então, os problemas, eles são, assim, imprevisíveis. E eles pode ocorrer a cada dia, não é? Mas a ideia básica é que eles são periféricos. O lastro está lá, o eixo centrado, quando o casal está centrado na palavra de Deus e tem a sinceridade de deixar que o Espírito Santo fale também com ele e admita erros e tem essa postura de procurar corrigir coisas que a forma como tratou, coisas erradas, ou entre os homens aqui, as ocasiões você deixou de ajudar, né? Essa acho que é a maior falha de nós homens, um pouco de omissão no compartilhar do trabalho. Então isso daí vai fazendo a sintonia fina. E não esquecer que o casamento, ele é muito relacionado com a questão do companheirismo. Nós tocamos rapidamente sobre isso, mas essa questão do companheirismo, isso mantém o casamento no rumo certo nas diferentes transições que normalmente vão acontecer, né? Você chegar às 5, 6 décadas de casado, você vai ter que ter esse caminho mestre do companheirismo ali, porque obviamente que, como a Beth já falou no próprio poema dela, que nós vamos envelhecendo, nós vamos tendo problemas que não existiam antes, físicos e tudo mais, doenças, questões que precisam ser lidadas com muito mais seriedade do que quando você é jovem. Mas se o aspecto do companheirismo, não é bom que o homem esteja só. Isso é a primeira coisa que Deus disse sobre o casamento. Então, lembrar disso é o que vai resolver muitos problemas. Tem o que muita gente chama a síndrome do ninho vazio, né? Então, é aí que você percebe
quanto companheirismo vocês desenvolveram nos anos anteriores, né? E então é algo que às vezes você tem que então aprender a se dedicar mais um ao outro de novo, né? Então estar consciente disso às vezes. Todos os nossos filhos moram longe, 2 no Canadá, 1 nos Estados Unidos e 1 em Camboja. Então, agora, é quase quando a gente vai visitar e vê 10, 12 crianças correndo junto, você fica com o síndrome do ninho cheio, porque você fica... O ninho transbordante, ele pode ser enervante também. Você fica olhando aquilo tudo correndo e falando, Beth, deixe, eles têm pai e mãe, mas vai cair, né? Então, são adaptações que tem que fazer. Outra coisa é compartilhamento. O companheirismo, eu conheci casais que o marido tomava decisões muito importantes sem conversar com a esposa, né? Então, isso pode ser um problema sério, porque ela tem que arcar com as consequências daquela decisão também, né? E ela pode ter um input importante para aquilo. Então, o que acho que a gente desenvolveu bastante foi comunicação. Ainda ele passando o dia todo fora, especialmente depois da internet, a gente sempre mandava uma cópia de alguma coisa, não de tudo, né? Porque o trabalho dele eu não quero saber todos os detalhes, mas alguma coisa aqui e ali que era importante, uma conversa com alguém, aí a gente sabia da vida um do outro. Se eu escrevesse uma carta para alguém ou recebesse, eu mandava cópia, ele também, né? Se era interessante eu saber. Então, muitas vezes, sem nem conversar, a gente estava sintonizado. E antes também. Então, mas isso é importante, eu acho, que ajudou demais o nosso relacionamento. Pastor Osias, Igreja Presbiteriana Moriá. Uma das coisas que eu vejo que é uma preocupação nossa, às vezes, é que a igreja acha que o pastor tem que saber tudo. E nós temos que saber, mas muitas vezes nós também não temos a coragem de dizer, eu não sei, vou buscar informação. O senhor falou algo há pouco a respeito do seu amigo que escolheu não ter filhos porque gostaria ou queria viajar, desfrutar da vida a 2. A minha pergunta é como nós podemos também ajudar outros casais que a pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu prefiro ter cachorro do que ter filhos. E outros que dizem, não, nós não queremos filho porque nós queremos viver a nossa vida. Como nós podemos levar isso, trabalhar isso na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida de um casal, para que eles entendam a bênção do filho, dos filhos na nossa vida? Porque eu com a minha esposa, a gente sempre que pode viaja. Hoje nós já temos uma de 22, a outra de 12, mas de 12 está com a gente e não atrapalha em nada. Mas a gente se depara com essa situação. Eu creio que sempre a fundamentar a nossa opinião na palavra é a melhor política, né? Porque senão fica só a nossa opinião. Mas tendo dito isso, é importante lembrar que trazer exemplos é muito benéfico também. Exemplos práticos e mostrar, por exemplo, esse que foi mencionado aqui, que você pode desfrutar de uma viagem, ter um tempo prazeroso, tudo com filhos ou com um filho, uma filha, né?
Então, isso é algo que faz com que haja a percepção. Mas, principalmente e primordialmente, a palavra de Deus ela tem muitas diretrizes relacionadas à bênção que são os filhos e a forma como os pais devem tratar os filhos devem tratar os pais, né? E as coisas no seu devido lugar, né? Realmente, quem acha que ter um animal é melhor do que ter um filho está com a mente bem distorcida pelas pressões desse mundo aqui, né? Onde, para você ver como há uma inversão muito grande, nós sabemos que até na nossa legislação, quem mata um animal, às vezes, tem uma pena maior do que quem mata uma pessoa, né? Então, isso é uma inversão de valores, né? Há um exagero e é uma distorção das coisas como foram intencionadas por Deus. Mas eu sempre gosto daquele princípio. Devemos fundamentar nossas convicções éticas pela palavra de Deus, né? Ela tem princípios e valores que, se a gente garimpar, procurar, e como disse, o pastor não tem obrigação de saber a resposta na ponta da língua toda hora, mas sempre tem a possibilidade de se colocar à disposição para pesquisar, para estudar e para voltar ao assunto, orientando. A ordem básica da criação, né? Crescei e multiplicai-vos, né? E aí não significa ter um monte de animais de estimação, né? Se bem que alguns tratam os filhos como se animais fossem, né? E outros invertem, né? Nada melhor dos animais que os filhos. E é uma maneira de filhos que crescem na fé vão abençoar a próxima geração também, né? Então, é uma maneira de tentar ser bênção no futuro também, quando a gente tem filho. E também, quando eu vejo, por exemplo, as instruções para a igreja cuidar das viúvas que não têm filhos, né? Os filhos têm que cuidar, mas muitas vezes aqueles que não têm filhos ficam muito solitários, né? É algo muito triste aquilo. E aqueles amigos e aqueles likes aquelas pessoas que são seguidores e tudo, somem, né? Então fica uma solidão muito grande se for por escolha, você pode ter essa consequência no futuro. Solano, Beth Solano. Deixa eu ver, a Beth falou que quando ela estava namorando, começaram a namorar, se interessar um pelo outro, a prerrogativa do pai da Beth foi dizer para ela assim, ele é crente? E dentro dessa questão eu queria fazer uma pergunta que eu penso ser importante para a gente refletir hoje, e eu penso que a experiência de vocês podem nos ajudar também nisso. Como que vocês vê hoje a posição do homem cristão como pai e líder espiritual no lar? Como vocês avaliam hoje essa posição do pai como líder espiritual no lar? A realidade mostra que muito da instrução espiritual vem da mulher. Muito. Pela convivência maior com os filhos, o pai está em outras ocupações. Isso necessariamente não significa um desvio da intenção original, mas a responsabilidade final é do pai. Ele é o sacerdote do lar e, consequentemente, mesmo que em termos de tempo, quantitativamente falando, a orientação venha da esposa, qualitativamente a inspeção, a supervisão disso tudo deve vir do pai. Ele deve estar inteirado não somente do que está acontecendo, como ele tem que participar em diversas ocasiões,
mas não significa que ele não possa delegar essa participação também e acompanhar como ela está se processando. Mas a omissão nessa área é certamente, nos dias de hoje, um dos grandes problemas que nós temos na falta de orientação dos jovens. Também, nós mulheres somos muito influenciados pelo feminismo. E a gente absorveu algumas atitudes, realmente, eu mesmo me pego às vezes, né, achando que eu tenho mais direito, então, muitas vezes as mulheres nem procuram que o marido seja o seu líder, né? Já acha que pode resolver por si só e não abre espaço, ou até briga com a mulher, ou com o homem, na frente dos filhos, ou diz, né, deixa perceber. Se você não concordar, falem em particular, né? Não vá fazer na frente e façam juntos, examinando a palavra. Às vezes a mãe que está sempre junto percebe alguma coisa que o pai não está vendo, né? Alguma dificuldade do filho, alguma sensibilidade, uma coisa assim. Podem conversar e tudo, mas não vá brigar na frente deles. E isso é uma coisa que tem que ter cuidado para ajudar seu marido a ser o líder. E você vai ser muito melhor, porque vão ser dois em vez de que um. Acho que um dos pontos mais difíceis aí nessa questão da liderança espiritual vem com os filhos adolescentes. Mas tem que haver a percepção nos pais de que o tratamento muda. Quando eles são crianças ainda, até a pré-adolescência, o direcionamento tem que ser mais incisivo, não carece de tantas explicações, tem que haver o peso da autoridade sem exacerbar essa autoridade, sem ser algo simplesmente ditatorial, mas é de uma forma. Quando você chega na adolescência, ali você já tem um adulto em formação. Então, a questão do arrazoar, do raciocinar conjunto passa a ter precedência. Tem que se conscientizar que é uma nova vida, uma nova visão de vida sendo formada, uma pessoa que está prestes a se tornar adulta. Mas essa é a fase mais difícil, possivelmente, na administração dessa liderança espiritual. Uma das coisas mais estranhas que se experimenta do casamento, pelo menos com os filhos, no meu caso, pelo menos, você vai falando com ele sempre olhando de cima para baixo. De repente, você está falando no mesmo nível. E os meus, que são os cavalões aí, o meu filho, dois dos meus filhos têm 1,94m, 1,96m, sei lá. Aí, de repente, você está olhando para cima, assim, né? E quando você olha para cima, parece que a autoridade vai minguando. Aí um amigo meu, eu estava conversando isso com ele, ele disse, eu achei a fórmula correta. Eu disse, qual é? Me ensina. Então, eu disse, eu só falo com ele na hora que ele vai dormir. Aí ele deita na cama, e se tem alguma coisa séria para orientar o que for que eu tenho que falar com ele, eu sento na cama e eu estou olhando de cima para baixo como sempre foi. Então, é a forma como ele achou, mas é interessante como essas pequenas coisas, às vezes, fazem a diferença na eficácia da comunicação ou da admoestação. A respeito financeiro, porque hoje nesse mundo moderno a gente vê muitas vezes os casais falam, não, dinheiro dele, dinheiro meu, quem paga as contas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Bom, financeiro no casamento. Ok. Com relação aos filhos e pais, não tem jeito, quem paga as contas são os pais mesmo, né, no começo. Então,
E isso, a boa administração do lar, significa também que, na medida que os filhos crescem, chegam na adolescência, é bom alocar algumas despesas que, se eles estão trabalhando, que eles sejam responsáveis, e não de uma forma assim aleatória, não. Um mês é uma coisa, outro mês é outra, tal, aí fica tudo perdido, ninguém sabe o quê. Mas dar uma responsabilidade específica para cada um. Mas não tem outro jeito de administrar com todas essas qualificações do que torna um lar, a não ser que se considere que ali são todos trabalhando na mesma direção. Então, não há nada errado em você ter uma conta, vamos dizer, bancária para a esposa, para que ela possa administrar aquela parte, e ela ter a responsabilidade por certas coisas, você ter responsabilidade para outras. Na minha experiência pessoal, quando eu estava crescendo, o meu pai fazia o seguinte: ele ia, quando ele recebia o salário, daquela época era em dinheiro, né? Não tinha Pix, não tinha conta bancária, era coisa mais rara também. Então ele pegava o salário e entregava nas mãos da minha mãe. E cada vez que ele precisava de alguma coisa, ele pedia a ela. Isso não quer dizer que ele estava debaixo da autoridade dela, mas que ele tinha delegado a ele essa parte de administração financeira, talvez porque ele conhecesse ele muito bem, né? E sabia que ela iria fazer o dinheiro render, não se ficar mais curto do que o mês. Então, não é bom você ter uma separação estanque de tal maneira que dentro do mesmo lar você acha que tem vidas independentes. Não, ali é uma dependência mútua e isso deve ser demonstrado e refletido na parte financeira também. E conversar sobre o que, né, cada um deixa o outro saber o que está acontecendo, que não haja surpresas e, né? Alguém mais, gente? Se não, vou chamar o reverendo Claudinei. Queremos agradecer pela vida de Beth e de Solano. O pastor Claudinei vai fazer o encerramento, já convidando você para amanhã, se você puder estar juntos, conosco, tá bom? Por favor. Vamos ficar em pé, queridos. Quando nós pensamos em ter momentos como esse, nós pensamos na vida da igreja, nós pensamos na vida das famílias, nós pensamos em lideranças sólidas, nós pensamos em pais e mães responsáveis por seus lares e que criem seus filhos e ajudem seus filhos a crescerem no temor do Senhor. A nossa pretensão com essa conferência é estendermos para o ano que vem, talvez em outros 2 momentos, falando de outros assuntos também, sempre direcionado com o propósito de abençoar a vida da igreja, conscientizar a igreja e fazer com que nós possamos crescer juntos. Pedimos que amanhã você esteja conosco, e as mulheres vão ter um momento particular com a Beth, e os homens também com o Solano, e orem por nós. Agradecemos muito a presença de vocês, você que veio de outra comunidade, os pastores que aqui estão, as lideranças das igrejas. Que Deus abençoe muito a igreja de vocês, e cuide de vocês e orientem a vida de vocês. Orem também sempre pela vida do Solano, a vida da Beth, pedindo a graça de Deus sobre a vida deles.